Ligar para 0800 771 0055 e aproveitar preços assim. Viga 6x12, 8,20 o metro. Tábua 30 centímetros, 5,30 o metro. Caibro, só 3,70 o metro. Telha romana, só R$900 o milheiro. Madeireira Tatuíbi, Rua Ângela Salviati, 83, Jardim Novo Horizonte. 3442-1755 ou 3442-4553. Entregas em Limeira e região sem cobrar frete. Sabia que para viver melhor não precisa sim de uma revolução? Começa devagar, de passinho em passinho. Por exemplo, você que está no carro, já pensou em pedalando para o trabalho uma vez por semana? É um belo exercício. E você que está com sono essa hora, para dormir melhor, experimenta parar de mexer no celular meia hora antes de ir para a cama. Mudando um hábito por vez, você muda a sua vida. Que tal começar já? Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Educadora. A mais ouvida. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Muito bem, 11 horas e 54 minutos, 11h54. Antes de encerrar aqui A Voz do Povo de hoje, fazer uma consideraçãozinha rápida sobre o futebol, né? Afinal de contas, a Internacional passou pelo Desportivo Brasil, como se esperava que pudesse acontecer, não foi fácil, mas passou, né? Porque agora, daqui por diante, os jogos todos muito difíceis, né? Então a Internacional passou, está na semifinal, tem um Monte Azul. Daqui a pouco, no período da tarde, a Federação Paulista de Futebol vai definir horários, locais, né, dos jogos dessa fase semifinal da Série A3. A Internacional vai pegar o Monte Azul, vamos ver o primeiro jogo lá, segundo jogo aqui, e é já semifinal. Se passar por esta fase, o Leão estará na final e automaticamente estará já na Série A2 do ano que vem, porque a disputa para a final já garante o acesso aos clubes que irão disputar, aos dois clubes que irão disputar a final. Então esses próximos dois jogos são decisivos, mais do que decisivos, né? São fundamentais para a Internacional passar para a Série A2 no ano que vem. Série A2 tem jogos hoje também decisivos, né? E no final de semana nós tivemos o primeiro jogo da final da Série A1, Ponte Preta em Campinas perdendo por 3-0 para o Corinthians. Hoje recebi já umas trocentas mensagens da teoria da conspiração, que a Ponte entregou o jogo para o Corinthians porque não sei o quê, porque não sei o que lá, porque é isso, porque o Marco Polo Del Nero, porque o presidente da Rússia, né, e o presidente da Coreia do Norte tramaram lá um esquema para que a Ponte entregasse o jogo para o Corinthians. Para com isso. A Ponte foi ruim, a Ponte foi horrorosa, a Ponte foi uma vergonha, uma decepção, mas que o presidente da Coreia do Norte se uniu com o presidente da Rússia para tramar a derrubada da Ponte e dar o título ao Corinthians. Para, gente, que é isso? Não é mesmo, Caio Bortolã? Bom dia. Bom dia, Ivan. Bom dia para todo mundo que nos ouve ver. O Corinthians é muito grande, né? O Corinthians é o maior do Brasil, então essa... Não, você me desculpe. Você desculpe, eu ri. Outro dia você estava chamando o seu time de... Você chamou o seu time de merda? Não, não chamei meu time de merda. Eu vou buscar lá na gravação. Pode buscar, porque a tua memória não te ajuda. Vou buscar na gravação. Procura na gravação. Pode, nós temos aí tudo arquivado. Eu falo do meu time tecnicamente. Tecnicamente, meu time é horroroso. O time do Corinthians é horroroso, né? Tecnicamente. O time que tem um dos seus principais jogadores, o Rodriguinho, é um time horroroso. Não retiro uma palavra do que eu disse. Agora, o Corinthians que eu amo, o Corinthians que está no meu coração, a instituição Corinthians, campeão do mundo ou na última divisão do futebol do Brasil, continua sendo grande. A instituição Corinthians é enorme. E
que eu posso fazer se as pessoas se incomodam tanto com o Corinthians? Eu não li sobre essa teoria da conspiração. Qual que é a teoria da conspiração? Não, estão falando aí que a Ponte vendeu o jogo para o Corinthians por troca de um apoio no Campeonato Brasileiro de 2017. Uma bobagem que inventaram aí. Uma bobagem que inventaram. Da mesma forma justificar o injustificável. Da mesma forma que o Brasil vendeu a Copa de 98 para depois sediar a Copa de 2014. Não. É uma coisa que... Um argumento que alguém arrumou aí para justificar o injustificável, que foi essa derrota por 3-0 para o Corinthians em Campinas, para a Ponte Preta, que derrubou o Santos, que derrubou o Palmeiras de maneira brilhante. De maneira brilhante, derrubou o Palmeiras, meteu 3-0 lá dentro do Moisés Zucarelli, e depois joga da maneira ridícula que jogou diante do Corinthians e perde por 3-0, jogando de maneira ridícula. Não, o que eu disse aqui uma vergonha é que o futebol da Ponte Preta. O Corinthians está muito longe de estar entre os melhores do Brasil no aspecto técnico. O Palmeiras é muito melhor, com esse aporte financeiro absurdo da Crefisa. O Santos é melhor, o Atlético Mineiro é melhor, o Grêmio é melhor, o Flamengo é melhor, o Fluminense é melhor, Cruzeiro é melhor, Atlético Paranaense é melhor, Botafogo é melhor, São Paulo é melhor. Enfim, o Corinthians deve ser, tecnicamente falando, o 14º, 15º, 20º time do Brasil. Não acho que vai brigar para não cair no Campeonato Brasileiro, mas deve ficar lá em 12º, 13º, 14º, né? Porque é um time que, repito, tem como seu principal jogador o Rodriguinho, que não joga nada, né? O Ángel Romero é titular do Corinthians. Então, tecnicamente, esse time do Corinthians é lamentável. Agora, a Ponte é favorita, né? Em São Paulo, lá em Itaquera, acho que a Ponte vai fazer... Todo time que joga contra o Corinthians é favorito. Eu acho que a Ponte vai fazer uns 8-0 no Corinthians, vai virar e vai ser campeã paulista. Ironias à parte do Caio Bortolã, né? Ironias à parte... O futebol é tradição, né? Futebol, essa coisa da tradição no futebol é uma coisa impressionante, como ela existe, como ela tem peso e acaba produzindo resultado. A Ponte Preta é um time que não tem um título de expressão. A Ponte Preta, que eu saiba, acho que não tem um título da segunda divisão. Não tem. De campeã da segunda divisão do futebol paulista não deve ter. Em 117 anos, a Ponte não ganhou nenhum campeonato. O mais longe que ela foi as finais de paulistas, ela foi vice para o São Paulo, salvo engano, vice para o Palmeiras, vice para o Corinthians. Ela foi a uma final de Sul-Americana e perdeu. E ela não foi campeã, é verdade, nem da Série B do Campeonato Brasileiro, nem da Série A2 do Paulista. Nada. A Ponte nunca foi campeã. É tradição, não adianta, né? Tem isso. Aí chega na final, fez o que fez, eliminou o Santos, né? Jogando bem contra o Santos, dando um trabalho danado para o Santos, meteu 3-0 no Palmeiras, eliminou o Palmeiras de maneira brilhante, para chegar na hora de decidir o título que a Ponte jamais teve na sua vida, entregar o ouro, abrir as pernas desse jeito. Que vergonha, Ponte Preta, coisa vergonhosa. Bom, de todo modo, o Corinthians é muito ruim, né? A vitória no domingo, como o próprio Ivan está descrevendo, foi um acidente, né? O Corinthians não venceu porque jogou bem, o Corinthians venceu, segundo o Ivan, porque a Ponte foi muito mal. Mas, de todo modo, a Ponte reverte lá em Itaquera. Acho que 7 ou 8-0 tá bom, né? Porque é uma potência a Ponte Preta e o Corinthians... veja bem, né? O Corinthians vai para o seu... se não acontecer, não é? Se acontecer esse acidente do Corinthians ganhar da Ponte, o Corinthians vai para o seu 17º título em 17 anos, né? Vamos só fazer um comparativo aqui. De 2000 para cá, o Corinthians vai ser campeão pela 17ª vez. De 2000 a 2017, se acontecer esse acidente do Corinthians não ser goleado pela Ponte, o Corinthians será campeão pela 17ª vez. Precisa ser muito bom de conta, pelo menos uma vez por ano. O Palmeiras, nesse meio de tempo, foi 3 vezes campeão, né? Se o Corinthians não sucumbir à absurda superioridade da Ponte, porque todo mundo é melhor que o Corinthians, se a Ponte não for tão mal, como disse agora o Ivan, se ela for mais ou menos, ela faz 6, 7, 8-0 no Corinthians, o Corinthians, caso seja campeão, será campeão pela 17ª vez em 17 anos. O Palmeiras foi 3 em 17 anos, rebaixado 2 vezes. A Ponte Preta, em 117 anos, nenhuma vez. Enfim, mas esse time ruim do Corinthians aí
que só ganhou porque a Ponte jogou muito mal, será, caso, repito, não aconteça nenhum acidente, no próximo domingo, campeão pela 17ª vez em 17 anos. Inclusive, campeão mundial, bicampeão mundial, campeão da Libertadores, campeão da Recopa, campeão brasileiro várias vezes, da Copa do Brasil várias vezes, do Paulistinha, né? Porque eu digo aqui, o Paulistinha não vale quase nada, várias vezes, né? Competições aqui, fora do Brasil. Acho que está um currículo mais ou menos razoável para o Esporte Clube Corinthians Paulista, que é o time de maior receita no Brasil, é o time de maior torcida no Brasil, é o time que mais dá audiência na televisão. Quero mandar um abraço para o Sula e para a Neuzinha. Sula e Neuzinha, um grande abraço para vocês. Muito obrigado pelo carinho da audiência, viu, gente? Sempre ligadinhos aqui no Coloque também, né, Neuzinha? Mas é impressionante como a gente ouve algumas opiniões ao longo do tempo, né? Algumas opiniões, já de bastante tempo, aliás, contrárias aos campeonatos regionais, né? Estaduais, como, por exemplo, o Campeonato Paulista. Tem gente que quer acabar com os campeonatos estaduais, já faz muito tempo, não consegue, porque os campeonatos estaduais têm a sua força, têm o seu apelo. Muito embora os críticos digam que não existe mais apelo nenhum. Mas veja só o caso do Caio Bortolã, que é um destes críticos aos campeonatos estaduais. Campeonato estadual não vale nada. O time dele é campeão, pronto, já mudou de opinião. Não mudei de opinião. 17 anos, campeão. Não mudei de opinião. Já mudou de opinião. Quer dizer que campeonato estadual só não tem valor quando a gente não ganha, né, Caio Bortolã? Não mudei de opinião. Quando a gente ganha o título, o campeonato estadual tem valor, né, Caio Bortolã? Ouvinte, me socorra, por favor. Você, ouvinte, seguidor, espectador, me socorra. Você entendeu o que eu falei, o Ivan não entendeu. Eu acabei de dizer que o Campeonato Paulista é o Paulistinha, é um time que não tem, é um campeonato que não tem praticamente a menor importância. Né? Eu não vou dizer que não tem a menor importância, mas é um campeonato de pouquíssima importância, a despeito do Paulistinha pagar quase a mesma coisa ou mais, um pouco mais, do que paga de premiação financeira, né? Eu vou falar com calma para as pessoas entenderem, por exemplo, a Libertadores. Eu não posso trazer os números amanhã, não vou trazer os números agora, mas o Paulistinha paga, digamos, 5 milhões de reais de prêmios. A Libertadores não paga isso, tá? Mas, evidentemente, a Libertadores é muito mais importante que o Paulistinha. Evidente que é qualquer competição, né? Há competições menores, há competições de menor importância, Paulistinha e Copa do Brasil. As mais importantes são o Brasileiro, o Brasileirão, a Libertadores e o Mundial, né? Essas são as competições de fato mais importantes. É que o Corinthians ganhou, né? Libertadores, ganhou o Mundial, ganhou a Recopa, ganhou o Mundial de novo, né? Nos últimos 17 anos. Foi isso que eu disse, ganhou o Brasileirão, né? Foi vice-campeão da Copa, ganhou a Copa do Brasil, foi vice-campeão da Copa do Brasil, foi vice-campeão brasileiro ao longo, né? Agora, evidentemente, Rio, São Paulo e Paulistinha são campeonatos menores. Eles só viram campeonatos maiores, né? Quando são ganhados pelo Palmeiras, né? Porque aí Taça de Prata vira brasileiro, Robertão vira brasileiro, né? O torneio de 51 vira mundial, né? Mas normalmente realmente tem menor importância. Tem menor importância, sim. Eu achei que você ia falar que os 3 gols do Corinthians foram irregulares. A gente aproveita e fala. Os 3 gols do Corinthians foram absolutamente irregulares. A Ponte Preta foi roubada por esse vilão do futebol que é o Corinthians. Não estou falando isso aqui, não. Eu não vi o jogo todo. Eu vi o primeiro gol do Corinthians só. Eu assisti um pedacinho do jogo, depois eu saí, eu não vi o jogo todo. Só o comecinho do jogo que eu assisti, vi o primeiro gol do Corinthians, aliás, de belíssima feitura, viu, Caio Bortolã? Foi bonito o gol, sim. Primeiro gol de belíssima E o segundo feitura. foi mais bonito ainda. Eu não vi, os outros eu não vi. Eu vi só o primeiro, achei com brilhante participação do Rodriguinho, que você não gosta. O Rodriguinho que surgiu no América Mineiro há alguns anos, né? Despontou no América Mineiro como um grande jogador, um belo jogador. Eu não gosto do Rodriguinho porque eu já vi o Rodriguinho em campo. O Santos ia em campo ele é pior do que na televisão. O Santos já havia iniciado negociação com o América Mineiro para comprar o passe do Rodriguinho. O Corinthians foi lá e atravessou o negócio, né? E o Corinthians ganha mesmo, qualquer negócio que ele for fazer com o Santos. O Santos é um time grande, né? De nome grande, de grande expressão, de grande projeção mundial, mas é um time, é um clube,
de porte médio, do ponto de vista econômico-financeiro. Tá lá em Santos, não está nas grandes capitais como é o Corinthians. Agora né? parece que vai, Então, inteligentemente parece que vai, né? Então o Corinthians, parece quando que chegar... o Santos vai fazer um acordo com o prefeito Dória, que é santista, para ficar com o Pacaembu. É uma medida inteligentíssima do Modesto. Eu falo em termos de faturamento. Do Modesto Roma O Santos Júnior, não pode se comparar com o Corinthians. O Corinthians tem muito mais dinheiro que o Santos. Então, todo negócio que o Santos for disputar com o Corinthians vai ganhar. E o Rodriguinho foi isso. O Rodriguinho estava sendo negociado pelo Santos. O Corinthians foi lá, atravessou o negócio, ofereceu mais dinheiro, levou o Rodriguinho para lá. E eu vejo hoje o Rodriguinho jogando no Corinthians, eu acho um belo jogador, muito bom jogador. Para o nível de hoje do futebol brasileiro, é um bom jogador, sim, senhor. Não acho essa ruindade toda que você fala do Rodriguinho, parece um caneleiro. Não, bom mesmo só jogador do Palmeiras, né? Tecnicamente, só o Borja, o Guerra, né? O Dudu. Quem mais? Tietê, né? Os outros times estão degraus abaixo, bastante degraus abaixo, né? Eu diria uma escadaria toda, né? Abaixo do Palmeiras. Então, qualquer time que ganhe qualquer disputa que tenha o Palmeiras é um acidente. Mas é interessante isso, né? Quer dizer que o Corinthians comprou a Ponte Preta com o Luca e com o Iago. Puta negocião, hein? Não, que beleza. Que eu vi com aí, o Luca e com o Iago. O que eu li aí é uma dessas teorias da bem. conspiração que mandaram para mim aqui no WhatsApp. Uma dessas teorias da conspiração, essas coisas que os caras criam aí nas redes sociais, né? Eu não sei, outro dia eu li uma notícia que Facebook, essas redes sociais estavam conseguindo identificar notícias falsas ou montando uma ferramenta para identificar notícias falsas tem que fazer, e excluí-las. Né? Fake news. Não estou vendo nada disso, não. Fake news. Vejo de bobagem nas redes sociais. Por aí. Aliás, falar em redes sociais, você viu a página do prefeito Mário Botion no Facebook? Não vi. Você não viu? Eu aconselharia você a fazer uma visita. Eu também não faço visita à página do Mário Botion. Eu sei que o Mário tem página, mas realmente faz tempo que eu não entro. Eu não visito a página do Mário Botion. Não sei nem se ele está atualizando a página. A página da prefeitura certamente é atualizada. A página pessoal dele, eu não sei se é atualizada. Hoje eu vi a página dele. Por quê? Porque durante o final de semana eu vi uma postagem dele, passou assim pelo Facebook, né? Eu vi uma postagem dele, uma foto dele com o Dória. Você falou do Dória, eu lembrei. Que houve uma reunião entre os prefeitos do interior de São Paulo, não é? Os prefeitos das cidades mais importantes, Jonas Donizete, de Campinas, por exemplo, e o Mário esteve presente a esse encontro. Mas não foi só do interior de São Paulo, não, porque a foto que eu vi, a postagem que eu vi no Facebook, tá o Dória, e por isso que eu lembrei que você falou do Dória, tá o Dória, o Mário no meio, e o Greca, aquele prefeito de Curitiba, aquele que durante a campanha política do ano passado falou que quando sentia cheiro de pobre, tinha vontade de vomitar. Aí eu vi que ainda assim foi eleito prefeito de Curitiba. Foi eleito prefeito de Curitiba. Aí eu vi a foto dos três lá, eu fui ler, né? Deixa eu ver o que está acontecendo, né? Fui ler, era uma postagem do Mário Botion. E o Mário dizendo isso, que ele foi num evento, parece que lá em São Paulo, acho que é em São Paulo, os detalhes assim não vou lembrar. Foi na casa do Dória. Na casa do Dória? Na casa do Dória. Eu não vou lembrar dos detalhes. Mas a postagem diz mais ou menos assim, por isso que eu estou falando, para você dar uma olhadinha lá, para você dar uma conferida, porque me chamou muito a atenção, o texto que eu li da postagem do prefeito Mário Botion. A história é mais ou menos a seguinte, as palavras estão lá, já para quem quiser ler, as palavras exatas, eu vou aqui tentar reproduzir, não com a fidelidade que gostaria. Mas é mais ou menos o seguinte, eles foram para uma reunião que parece que foi o Dória que organizou, com um grupo de grandes empresários, de grandes empresas muito grandes aqui do país, interessadas em aprimorar a gestão pública. E eu li aquilo, quase caí da cadeira. Por quê? Porque me lembrou esse escândalo da Lava Jato. Não entendi. Grandes empresas interessadas em aprimorar a gestão pública. Grandes empresas podem estar. Grandes empresas podem estar. Grandes empresas. Interessadas, sim, senhor. Grandes empresas, quando tem interesse na gestão pública, eu lembro de Lava Jato, Odebrecht e outras coisas mais. O senhor está equivocado, porque a sua visão de esquerda limita os seus horizontes. Eu não sei se você sabe, mas eu sou um cara muito limitado. Mas existe uma organização, e essa organização tem entre os seus membros
o Pedro Paulo Diniz, filho do Abílio Diniz, ex-Pão de Açúcar, Cassino e hoje acionista, o maior acionista único da BRF, né, que é da Brasil Foods, e também do Carrefour no Brasil. Essa organização, o Bruno vai saber explicar melhor, essa organização, eu não me lembro o nome dela, tem também o filho do Antônio Hermílio de Moraes, do grupo Votorantim, e essa organização, ela faz um trabalho, grosso modo, seria como patrocinar cursos de gestão, como uma espécie de graduação ou pós-graduação de gestão para municípios brasileiros, e Limeira participou disso com o Paulo Radich. O Paulo Radich não divulgou isso, mas estiveram aqui em Limeira Pedro Paulo Diniz, um dos filhos do Antônio Hermílio de Moraes, que são empresas que não contratam com o poder público. Né? O que você tem de estranhar é que empreiteiras ou concessionárias do poder público patrocinem eventos no sentido de cidades melhores, das cidades do futuro, de melhores práticas de gestão. Aí sim, se um evento como esse é patrocinado pela Odebrecht, você pode ficar assustado, né, ou perplexo. Agora, se o Grupo Pão de Açúcar patrocina, evidentemente que não há problema nenhum, porque o Grupo Pão de Açúcar não contrata com o poder público. Se o Grupo Votorantim patrocina, o Grupo Votorantim não contrata com o poder público. Se a Volkswagen patrocina, ela não contrata com o poder público. E é fato, o João Dória é empresário, o João Dória tem o LIDE, que é um grupo de grandes lideranças empresariais. Essa empresa do João Dória realiza grandes e concorridos eventos empresariais e que falam de gestão particular, de empresas particulares e de gestão pública. Aliás, esses eventos do LIDE aconteciam e acontecem ainda hoje muito tempo antes do João Dória se tornar político, se eleger prefeito de São Paulo. Ele já trabalhava com isso. E nós falamos de enormes lideranças empresariais, de grandes grupos, de grupos bilionários que nada tem a ver com o poder público, que não contratam com o poder público, né? Boticário não contrata com o poder público, Pão de Açúcar não contrata com o poder público, né? Grandes bancos nem sempre contratam com o poder público. Então, não vejo o menor problema nisso. Eu sou um cara muito limitado. Eu olho para essas coisas assim, eu fico pensando em OAS, tinha Odebrecht, tinha Camargo Correia, tinha esse pessoal que caminhava ao lado do PT, que tinha, por exemplo, a Odebrecht, que tinha na figura do Lula o seu principal lobista, né? A Odebrecht que fazia obras na África, na América Latina, que fazia obras fora do Brasil, patrocinadas pelo dinheiro do BNDES, aí sim, dinheiro do brasileiro, com o Lula como lobista. Aí é uma operação que a gente tem que achar estranho. O Brasil contratar, não é, com Cuba e construir o porto de Marisol, que não tem a menor finalidade, um porto que foi construído com dinheiro do brasileiro, não é, financiado pelo BNDES, foi construído pela Odebrecht lá em Cuba, na ditadura comunista de Cuba, como na República Bolivariana da Venezuela, onde o governo manda matar seus oposicionistas, manda prender seus oposicionistas, e o seu Lula fez obras lá, o Brasil fez obras a partir do Lula, o BNDES bancou obras para a República Bolivariana da Venezuela. Isso é de uma gravidade enorme. Agora, o encontro de empresários que não contratam com o poder público, com o prefeito João Dória, que é uma liderança empresarial, reunindo outros prefeitos, precisa ver quais são essas empresas. Eu acho que não tem Odebrecht lá, acho que não tem OAS lá, acho que não tem Camargo Correia lá. Isso não tem problema, Ivan, isso pode. Ivan, pode, da mesma forma que não há problema nenhum nas manifestações que houve na sexta-feira, embora esvaziadas, meia dúzia de gatos pingados, patrocinadas pelo PT, pelos sindicatos. Não há problema nenhum nisso. Nós vivemos num país democrático. Você falou, você trouxe aqui um economista do DIEESE para falar no programa, de viés de esquerda,
É interessante ouvir também a opinião dele. Eu só discordo de você quando você fala, ó, não assista a TV Globo, não assista a Bandeirantes, não assista a Record, não acredite no que eles falam. Não falei porque isso. aí a gente descredencia empresas sérias. Eu não falei isso. A gente descredencia o Grupo Globo, a gente descredencia o Grupo Bandeirantes, a gente descredencia o Grupo Record, a gente descredencia o SBT, descredencia a Folha, descredencia o Estado de São Paulo. Nós estamos falando de colegas jornalistas que são sérios, que produzem conteúdo de qualidade, Verdade. que vão para as massas. Verdade. Então, vieses, há vários vieses. Você pode concordar com viés de esquerda, não há problema nenhum. Você pode concordar com viés da direita, não tem problema nenhum. Esse final de semana, por exemplo, está circulando no Facebook um vídeo do Felipe Melo, aquele do Palmeiras, apoiando o Jair Bolsonaro. Eu acho o Jair Bolsonaro um boçal e acho o Felipe Melo outro boçal. Então o Felipe Melo grava um vídeo em apoio ao Bolsonaro. Eles têm de caminhar juntos mesmo, porque Felipe Melo e Bolsonaro têm alinhamento, não é pessoal e ideológico, mas, muito embora ache dois boçais, eu tenho que respeitar a extrema-direita, como eu respeito a extrema-esquerda. O que a gente não pode concordar, e quando você fala do prefeito Mário Botion, a gente não pode concordar, Ivan, com duas coisas. Primeira coisa, existe uma movimentação. Você se lembra que o Paulo Radich quis tirar do ar a TV Cultura para trazer para a Limeira a TV Opinião de Araras? Você se lembra disso? Lembro, claro que lembro. Mário Botion está fazendo a mesma coisa, Ivan. Existe um acordo sendo ensaiado pelo Mário Botion, pelo Quintal. Inclusive o Quintal cederia as dependências da sua empresa para que a TV Opinião viesse para a Limeira. Você sabe, o Quintal, você trabalhou lá, tinha uma emissora de televisão que ele vendeu para o Rinaldi, que é o dono dos palhaços Patati e Patatá. Agora existe um acordo, isso não pode, isso tem de ser denunciado, né? Engendrado pelo Mário Botion, pelo Quintal e por outras figuras, para trazer para a Limeira a TV Opinião para fazer corte ilegal de imagem. Isso não pode. A TV Opinião, que é de Araras. Sabe por que eles querem fazer corte ilegal aqui para a Limeira? Porque a ideia de uma televisão chapa branca para o Mário Botion soou bem. Isso não pode. Assim como soou bem para o Paulo Radich. Soou bem para o Paulo Radich. O que aconteceu? Quem é que pegou a bandeira e foi lá na Praça Toledo Barros? Você se lembra na época? Protestar? Zé da Mix. Zé da Mix. O Zé Roberto Bernardo foi lá na Praça Toledo Barros colher assinaturas para que a TV Cultura não fosse tirada do ar. O Ministério Público entrou na jogada e a TV Cultura corretamente foi mantida no ar. E o Mário Botion aqui, nos meus programas de rádio, criticava essa ação do Paulo Radich. Agora o Mário Botion patrocina uma ação idêntica àquela, envolvendo os mesmos atores, Ivan. Então, quando eu digo... Você não quer que eu fique desconfiado. Quando eu digo, Ivan, que você pode ter as suas opiniões e eu as respeito, e eu posso ter as minhas e eu espero que você me respeite, independente de vieses, o que a gente não pode fazer é sair da linha. Não é? E o que a gente assiste hoje é uma movimentação envolvendo o Mário, o Quintal, que tinha uma televisão e vendeu, o pessoal lá da TV Opinião de Araras, a fim de colocar no ar a TV Opinião aqui de Araras, fazendo um corte legal, fazendo programação só para Limeira, o que é ilegal, o que não é permitido pela Lei Geral das Telecomunicações, transmitindo apenas conteúdo chapa branca. Isso não pode, Ivan. Isso não pode, porque Limeira já tem seus dois canais de televisão. Limeira tem a TV Jornal e tem a Rede Família. A Rede Família não tem foco aqui em Limeira. A Rede Família, que é da Igreja Universal, ela é, a partir de Limeira, uma geradora e ela põe sinal no Brasil inteiro. A TV Jornal também é uma geradora, mas o foco da TV Jornal está aqui em Limeira. É uma televisão de abrangência regional, mas com foco aqui em Limeira. Nenhuma das duas é chapa branca. A TV Jornal não é chapa branca e a Rede Família também não é chapa branca. Então, todos nós que criticamos, todos nós que batemos, que condenamos o Paulo Radich, que queria trazer a TV Opinião, porque a promessa é sempre a mesma, aqui para Limeira, para fazer uma emissora chapa branca, uma emissora que só falasse dele, que só falasse bem dele, todos nós que batemos no Paulo Radich temos que falar do seu Mário Botion, que está fazendo a mesmíssima coisa. A mesmíssima coisa. É o que está acontecendo aqui em Limeira. E isso, me desculpe, é muito mais grave do que ele tirar uma foto com o João Dória, que mal sabe quem é o Mário Botion. João Dória conheceu o Mário Botion provavelmente nesse encontro, prefeito de São Paulo. Sabe o que é pior até do que trazer uma TV chapa branca aqui para Limeira, Ivan? Sabe o que é pior? Pior
é que o Mário Botion está aceitando, né, uma espécie de participação no seu governo do Ceará. Lembra do Ceará, Ivan? Do Francisco Maurino dos Santos? Lembro. Que saiu fugido aqui de Limeira, E olha que eu lesou. Que eu nem comprei terreno na cooperativa dele, hein? Imagina se eu tivesse comprado. Que sorte, meu amigo, como de que você, eu ia lembrar dele? de você não ter comprado. O Ceará está de volta, depois de ter saído de Limeira fugido, ele está de volta. E ele esteve presente à reunião do Complan. E ele pediu a palavra, e ele falou, sabe por quê? Porque o Ceará é do partido do vice-prefeito Júlio César. Não é só o Ceará, o Mariano. Ceará não estava aí na campanha? O Mariano, irmão do Ceará, também é do partido do vice-prefeito, é do DEM. Estiveram na campanha junto com o Mário, pediram voto. O Mário aceita. Sabe por quê? Porque o Mário aceita. O Mário aceita a aliança com o Quintal, o Mário não vê problema em aliança com gente ligada ao Silvio Félix, e o Mário também não vê problema em aliança com o Ceará. Será que ele vai dizer que o Ceará é homem de bem, como ele costuma se referir às outras pessoas? O Mário aceita a aliança com o Ceará, fechando os olhos para o sem número de pessoas que foram lesadas pelo Ceará, gente do povo, gente pobre, gente humilde, gente que não recebeu o seu dinheiro até hoje, gente que não recebeu o seu terreno até hoje. Então, por favor, senhores do Ministério Público, senhores do Judiciário, bom dia, senhores promotores, muito bom dia, senhores juízes. O Ceará está de volta abraçado com o prefeito. Está de volta no partido do vice-prefeito, está de volta e com o projeto de fazer nova cooperativa, está de volta e com o projeto de fazer um novo bairro popular. Não está fazendo reuniões? Alguém me mandou uma mensagem aqui um dia desse, um ouvinte Me nosso. parece que sim, parece que sim. Mandou uma mensagem um ouvinte nosso outro dia aqui, dizendo isso, se eu sabia, se eu tinha detalhes de reuniões que o Ceará estava promovendo. Eu falei que eu não sabia, que eu não tinha conhecimento. Né? Ele falou, mas tem muita gente indo nessas reuniões, ele está organizando reuniões de novo para fazer aquele negócio que ele já fez aqui. Eu falei, bom, isso aqui é um país livre, né? Em tese, este aqui ainda é um país livre, este aqui ainda é um país democrático, não é isso? Se ele está organizando reuniões, se pessoas estão indo lá, acreditando nas propostas dele, né? E querendo botar o seu dinheirinho na mão do Ceará, como outras já fizeram no passado. E se deram mal, se deram muito mal. O que nós vamos fazer, né? O que nós vamos fazer? É um país livre. Mas não pode o senhor prefeito fechar os olhos para o que ele fez, como está, de olhos bem fechados. Não pode o senhor prefeito tirar foto, como tirou outro dia. Estava lá o seu prefeito, o Ceará e o Milton Janoski. Lembra do Milton Janoski? Milton Janoski, que trabalhou muitos anos na prefeitura. Sim. Estava lá o prefeito Milton Janoski e o Ceará. Sabe por quê? Porque o Ceará quer mexer na planta genérica do município. Porque ele quer mexer na lei do zoneamento. Porque ele quer comprar uma área na zona rural e quer transformar essa área em área urbana. E vão dar um jeitinho? Me parece que o secretário, que é Matias Raso, que é primo do Júlio César, primo do vice-prefeito, parece que o secretário endureceu as coisas. Mas o secretário foi legalista? Parece que o secretário foi legalista, segundo as informações que eu pude acompanhar. O secretário foi macho. O secretário falou, isso aí não pode. O secretário foi macho. Isso é irregular. Foi macho e foi correto. Disse, não, eu não vou transformar a área rural em área urbana. Foi macho e foi correto. Eu espero que ele não sucumba às pressões políticas. Mas se o Mário quiser fazer isso, se o Mário quiser dar um jeitinho, ele pode, porque ele é o prefeito, ele está com a caneta na mão e ele tem o presidente da Câmara com ele também, todo o grupo. Mas então entendeu? Vamos nos pode socorrer. Fazer um cambalacho. Vamos, cidadãos de bem, cidadãos de bem, em nome daquelas famílias lesadas pelo senhor Ceará, vamos nos socorrer do Ministério Público. Porque se o prefeito não disse não Ceará, não Ceará, diferentemente do que tem feito costumeiramente o Mário Botion, que parece que esquece do passado das pessoas, que parece que esquece do que aquelas pessoas representam, não é? Desgraçadamente, o Mário esquece do que aquelas pessoas representam. Ou está lendo pouco jornal, ou está com a memória curta, ou está ouvindo pouco rádio, está vendo pouco a televisão, está se informando pouco. Nesse caso do Ceará, o Ministério Público tem de agir. Tem de agir. A questão da televisão, da televisão oficial, da televisão chapa branca, aí é um problema da Anatel, do Ministério das Comunicações, que certamente serão instados a tomar alguma providência, porque corte ilegal de televisão não pode ter, né?
ainda que ele queira vender o seu conteúdo de alguma maneira, ou emprestar o seu conteúdo de alguma maneira, corte legal não pode ter. Corte legal não pode ter. Né? A legislação não permite. Né? Empresas sérias não fazem corte legal. Então, corte legal, aí é uma questão que vai ser discutida pelo Ministério das Comunicações e também pela Anatel. Né? Não pode se dar um jeitinho. Dá esse jeitinho, eu já vi emissoras de televisão dando esse jeitinho. O que o Caio está falando é o seguinte, a emissora de televisão não é daqui. Ela não pode ter uma produção só para aqui, cá. Entendeu? Tem que ir para toda a rede. Vamos dizer, se ela é de Araras, né, a programação tem que subir, como eles chamam, né, se diz no jargão, subir. Você manda para o satélite de lá de Araras para você distribuir. Nesse caso não é nem satélite, não é micro-ondas, é link. Não, mas estou dizendo, no tempo do satélite era assim, no satélite assim, as emissoras, né, de rede nacional, chamam isso de subir. Você tem que subir do satélite da sede. Não pode sair daqui de Limeira. Tem que subir da sede e ir para toda a rede. O programa que é veiculado a partir de Araras tem que ser veiculado em toda a rede. Em toda a rede. E vice-versa. Você não pode fazer um corte só para Limeira, produzir aqui em Limeira e ter uma programação. Você pode gerar uma programação, como a TV Globo. A TV Globo gera uma programação a partir de Campinas para todas as praças autorizadas da IPTV Campinas, para citar um exemplo. Ela não poderia gerar uma programação exclusiva para Limeira. Ela não faz isso. Por quê? Porque é ilegal. Né? Mas a proposta de agora é fazer um corte só para Limeira. Né? Mas eles dão um jeitinho, viu? Mas eles encontram brechas na legislação. Pois é, mas é ilegal. Mas é ilegal, continua ilegal. Continua ilegal. Não tem brecha não tem brecha na legislação. É ilegal. Até a Anatel vir e a Anatel interferir e a Anatel identificar o cambalacho, porque é cambalacho, né? É gambiarra, até aí a Anatel acaba com a farra. Mas até a Anatel ser chamada, vir e levantar a situação e acabar com a farra, o povo deu uma deitada e rolada em cima, que eles fazem. Isso é comum. Infelizmente, no meio da telecomunicação brasileira, isso é comum. Agora, é um problema de uma gravidade razoável, que tem que ser tratado como tal, mas um problema de uma gravidade maior é o Mário Botion esquecer do passado do Ceará. Então, Ivan, deixa o Mário Botion tirar foto com quem ele quiser. Se ele tirou foto com Dória, se isso quer dizer outra coisa, nós vamos saber no futuro. Eu não estou falando de com quem ele tirou foto. O problema não é com quem ele tirou foto, com quem que ele deixou de... Isso é gosto dele, acabou. Eu perguntei até outro dia aqui para ele, quando ele esteve aqui, eu perguntei sobre qual é o perfil ideológico dele. Ele falou que ele não tem um perfil ideológico definido, ele nem sabe. Nem sabe. Ele falou que ele não sabe, né? Não é que ele não tem um perfil ideológico definido, ele falou que ele não sabe, né? Qual é o perfil ideológico dele. Então, isso não me interessa. O que me chamou a atenção foi esse detalhe de empresas interessadas na gestão pública. Me chamou a atenção que eu lembrei logo da Lava Jato do Odebrecht. Só isso. Agora, a questão de tirar foto com o Ceará, a questão de fechar os olhos para o passado do Ceará, a questão de fechar os olhos para as pessoas que foram lesadas pelo Ceará, isso é de uma gravidade sem tamanho. É preocupante porque nós vamos acompanhar, porque aí, nós vamos denunciar, é preocupante como já fizemos. Porque aí tem um interesse eleitoral ou eleitoreiro, como a gente pode chamar. Porque ele fala em 2.000 famílias, né? 2.000 famílias, cresce o olho do político. Ele começa a contar votos. Exatamente. Ele começa a contar votos. Tem um interesse eleitoreiro que é preciso ser avaliado do seguinte ponto de vista: tem um risco de dano ao patrimônio de famílias aqui da cidade de Limeira, que já tem um sem número aí de pessoas que buscaram a justiça e nem na justiça conseguiram ter o seu prejuízo ressarcido. Essas pessoas estão aí, inúmeras famílias tiveram um prejuízo danado e nem na justiça conseguiram ter o seu prejuízo ressarcido. E agora, de repente, a mesma pessoa vem com a mesma conversa e começa a cooptar um monte de gente. E pessoas responsáveis... E as pessoas acreditam nele, não é? Pois é, e pessoas... Não, mas não é que acreditam nele, Caio. Deus do céu, é o desespero, Caio. Não é que acreditam, é o desespero. As pessoas, a partir do momento que a pessoa fica desesperada, está pagando um aluguel que ela não tem condições de pagar, ela está fazendo um sacrifício que ela não tem condição de fazer, ela está sacrificando a família dela com um aluguel que ela não tem condição de pagar. Aparece um cara e diz assim: eu sou a salvação, vinde até mim. Certo? E certamente não é Jesus Cristo que está falando isso, não é?
As pessoas se desesperam e vão. Certamente não tem se nada de entregam. santo, né? Nada, absolutamente nada de santo. E as pessoas se desesperam e se entregam, de corpo e alma. Mas o prefeito sabe de quem se trata, Aí né? é que o prefeito tá. sabe de quem se trata. Aí é que tá. Aí alguém que já viu essa história e sabe o fim que teve, devia dizer, opa, pera um pouquinho, vamos devagar com Andor, que o santo é de barro. Né? Já houve lá atrás um prejuízo para muitas famílias. E se isso acontecer de novo, em nome do interesse eleitoreiro? A informação que eu tenho é que o secretário Matias Raso foi macho, né? Colocou o dele na mesa. Esse negócio de mexer na lei de zoneamento para acomodar interesse. Aí então, meu amigo, aí nem se fale. Aí nem se fale. Me parece que o secretário, segundo informações que eu tenho, que são informações quentes, o secretário foi macho, disse, opa, não é por aí. Mas é fato que o seu Ceará pegou, no meio de um monte de gente séria lá, levantou o Ceará para falar, para discursar. E discursou no meio de um monte de gente, falando sobre o déficit de moradia. O déficit de moradia que certamente ele não é a pessoa quem vai resolver. Às vezes eu fico pensando, nas minhas limitações, Caio Bortolano, às vezes eu fico pensando, será que esse déficit habitacional não existe, que é justamente para isso, para aparecerem os santos salvadores? Eu vou salvar vocês, meus amigos, venham a mim, eu sou a salvação, né? Neste inferno que é o déficit habitacional de um município como Limeira, por exemplo, com famílias sendo brutalmente sacrificadas, comidas pelas pernas por conta do aluguel, aí aparece o salvador da pátria. Vinde a mim, eu sou a salvação. Às vezes o déficit habitacional... Pode ser. É por conta disso, no momento eleitoral é muito interessante, né? Pode ser. Toda campanha eleitoral aparece um cara prometendo resolver o problema habitacional, você já viu, né? Pode ser. Eu fico pensando nessas coisas. Mas estamos atentos, diligentes, e vamos denunciar e vamos cobrar. Se não das autoridades providências com relação a isso, das instâncias superiores do Ministério Público, do Judiciário, é o nosso papel, o papel do jornalismo, não deixar que nenhuma pessoa a mais seja enganada. Quem quiser ir atrás dos salvadores da pátria, que vá. O país é livre, né? E cada um é dono de si. Todos têm livre-arbítrio para decidir aquilo que entende ser o melhor para a sua vida. Não é isso? Muito bem. Quem quiser ir atrás do salvador da pátria, que vá. Nós aqui vamos, né? Na medida do possível, dentro daquilo que nos compete, alertar, né? Do risco. Sem dúvida. Do risco. Sem dúvida. Nós estamos aqui para isso. Não é isso? Para alertar para esse tipo de coisa que não pode acontecer mais, não é, Ivan? Nós não podemos assistir esse estado de coisas acontecer, né? Depois de tudo que nós passamos, depois que foram coisas terríveis, né? Foi um período gravíssimo da nossa história e eu vejo com muita tristeza o Mário, que é depositário de uma enorme confiança da população, muitas vezes fechar os olhos para as pessoas que o ladeiam. Isso é muito ruim, porque essas pessoas não têm nada a ver com o Mário é muito melhor do que elas, o Mário é muito diferente delas. Então, o ato de fechar os olhos para essas pessoas e não fazer absolutamente nada, como se isso fosse algo comum e corriqueiro, é a que me preocupa. Até amanhã, Até amanhã, Ivan. Boa tarde, Educadora. É nessa onda que eu vou, é nessa onda.